os irmãos com a paz do Senhor. Bem, vamos ler um versículo da palavra do Senhor, meus irmãos, aproveitando que ainda estamos em pé, que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, e somente um versículo 12 da palavra do Senhor, um texto bastante conhecido, que fala de quando Davi procura trazer a arca da aliança novamente para Jerusalém. É 1 Crônicas, capítulo 13, e o versículo 12 da palavra do Senhor. Os irmãos ainda estão localizando, enquanto os irmãos acham na sua Bíblia. Nós queremos agradecer a Deus, também ao irmão Carlos, ao irmão Luiz, todos os irmãos por esta oportunidade abençoada de estar junto com a juventude. Aqui nós estamos em casa, porque nós nascemos nesse ambiente de juventude, aleluia, e gostamos muito de ver os jovens na sua tenra idade, no início das suas vidas, porque nós nos vemos em vocês. Eu me vejo em cada um dos jovens que aqui estão. Para mim foi diferente, era um momento de bastante insegurança, dificuldade, e eu não tinha uma perspectiva, não tinha uma visão de futuro, se não fosse a boa mão de Deus me segurar. Glória a Deus. Mas eu vejo nesta noite uma juventude alicerçada na palavra de Deus, com promessas da parte de Deus, e vocês vão ser bênção como já são na casa de Deus. Daqui vai sair missionário, daqui vai sair pastora, daqui vai sair evangelista, daqui vai sair cantora, profeta. Você pode dar glória a Deus? Ou você quer ser youtuber? Que é o sonho que está sendo trocado o sonho do ministério pelos sonhos terrenos. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 13, e o versículo 12 nos diz assim: naquele dia Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? A arca de Deus é símbolo da presença do Senhor. Então esse texto, ele pode também estar escrito da seguinte maneira, parte B: como poderei trazer a presença de Deus para junto de mim? Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. E vamos falar, irmãos, desta palavra que é muito conhecida da igreja, muito conhecida dos irmãos, com certeza já foi muito pregada aqui nos congressos, pré-congressos, nos cultos de sábado, e alguns irmãos conhecem de cor e salteado esta palavra. Mas é a palavra, é o texto que Deus tem colocado ao meu coração para trazer para os irmãos a respeito dos dias que Davi assume o trono. E uma das primeiras providências de Davi é observar, perceber que a arca da aliança não estava em Jerusalém, que há muito tempo atrás tinha sido tirada do povo de Deus. Ainda nos dias de Eli, esta arca ela foi tomada pelos filisteus, e ali nos dias de Eli, Eli recebe a notícia e cai da cadeira e morre nesse dia. Nesse dia nasce um neto de Eli, e o nome desse menino vai se chamar Icabode, que quer dizer se foi a glória de Deus do nosso meio, se foi a presença de Deus no nosso meio. E o tempo passa e Saul assume o reinado e trabalha ali durante tanto tempo, reina sobre Israel por 40 anos, e diz a palavra do Senhor que nesse tempo todo ele reina sem a arca da aliança em Israel. A arca, irmãos, que era um caixote de madeira, já trazendo para centímetros, 75 centímetros de altura e 1,25 de largura, e ali era revestida de ouro internamente, feita de madeira de acácia, foi feita no deserto
Deus mandou Moisés fazer esta caixa, que era símbolo da presença de Deus no meio do povo. E colocaram dentro desta caixa a vara de Arão que floresceu. Estava dentro dessa caixa um vaso com manás que Deus mandou para o seu povo no deserto, e as tábuas da lei que Deus também deu a Moisés. E esta arca, irmãos, era símbolo da presença de Deus. Então, quando os homens viam esta arca, os homens, eles entendiam que Deus estava junto com o povo. Quando iam para as guerras, a arca era levada na frente do exército, como simbologia de que Deus está indo na nossa frente. E quando Deus está indo na nossa frente na guerra, a vitória é certa, o êxito é certo. E para eles também era assim. Quando tinha arca, tinha vitória. Quando tinha arca, tinha presença. Quando tinha arca, aleluia, tudo estava nos conforme. Mas sem a arca existia tristeza. Sem a arca existia derrota. Sem a arca não existia motivação. Visto é que no Salmo 139, quando o povo de Deus é exilado e tirado de Jerusalém, e está em terra estranha, e ali aqueles homens da Babilônia dizem: canta-nos os cânticos de Sião. E aqueles homens estão longe da presença de Deus, e eles dizem: como nós poderemos cantar os nossos cânticos se nós estamos longe da nossa terra e da presença de Deus? Aleluia, tamanha era a importância desta arca no meio do povo de Deus. Porém, nos dias de Saul não deu valor à presença de Deus. Saul não deu valor à arca, que era uma aliança com Deus. Então nós podemos entender, irmãos, que o reinado de Saul era um reinado superficial. Quem olhava para os dias de Saul no tabernáculo, via ali no tabernáculo diversas coisas. Via o incensário, via a mesa da proposição, via também a pia da purificação. Mas nos dias de Saul não existia a arca da aliança, que é a presença de Deus. E como eu posso entender isto para esta noite, irmão? Quer dizer assim, que nos dias de Saul existia culto, existia ali sacrifício, mas não existia a presença de Deus. E eu quero trazer para esta noite aqui no onde nós estamos, o que era esses dias de Saul. Fazer um culto sem a presença de Deus. E nos dias do Saul era assim, eles sacrificavam, ofertavam, mas não existia a presença de Deus. Longe de nós, irmãos, que o nosso culto não tenha a presença de Deus. Eu me alegro nesta noite, porque desde que eu cheguei aqui, eu sinto a presença de Deus em nosso meio. Aleluia. Mas eu fico pensando, irmão, um culto sem presença, porque nos dias de Saul era assim. Quem sabe, irmão, existia um coral que cantava, existia louvor, existia adoração, existia o cordeiro para o sacrifício, existia tudo, mas não existia o Espírito Santo de Deus. Que adianta, irmãos, o nosso louvor ser perfeito? Que adianta, irmão, a nossa pregação ser perfeita, se não existir a presença de Deus? Eu sei que você veio aqui nesta noite buscar esta presença. Eu sei que você veio nesta noite buscar algo da parte de Deus. Eu tenho uma boa notícia para ti. Deus quer te encher. Deus quer encher o teu vaso. Deus quer encher a tua vida com a sua presença. Aleluia. Eu fiquei pensando, irmãos, como era esse culto de Saul. Era um culto sem presença de Deus. Era um culto onde tudo estava orquestrado, tudo estava bonito, mas não existia a arca da aliança. Saul menosprezou aquilo que Deus, o próprio Deus, chamou, dizendo que habitaria naquele lugar, na arca da aliança.
Mas Davi agora, irmãos, quando assume o reinado, uma das primeiras coisas que ele se preocupa, ele observa o tabernáculo e ele vê que não está ali a arca da aliança, a arca do concerto. E ele logo pensa: meus irmãos, nós precisamos buscar a presença de Deus para o nosso meio. Nós precisamos buscar esta arca para dentro de Jerusalém, dentro do nosso povo. Porque tudo que nós precisamos, irmãos, sim, alguém aqui precisa de uma porta de trabalho, alguém aqui precisa de um carro novo, de uma casa, mas nós, irmãos, precisamos de um encontro com a presença de Deus. Se você entrar neste lugar e sair daqui e não tiver um encontro com Deus, você perdeu tempo, mas você só vai perder tempo se quiser, porque a brisa do Espírito Santo está aqui e você pode ser renovado, você pode falar em línguas, você pode nesta noite ter um encontro com Deus. Oh, glória a Deus! E Davi, irmãos, ele pede e pensa: então eu preciso trazer a presença de Deus, eu preciso buscar esta arca, eu preciso buscar a arca do concerto, que é tão preciosa. E Davi sai precipitado, junta 30 mil homens, recebe a aprovação do povo, porque o povo está cansado, aleluia, apenas do que é aparente. O povo quer a presença de Deus. O povo está cansado, irmãos, aleluia. Jesus, ele chega perto de uma figueira muito bonita, cheia de folhas, mas não tinha fruto, e ele diz: eu vou arrancar, eu vou mandar tirar daqui, porque chega de aparência, o que vale é a presença de Deus. Oh, glória! E Davi queria esta presença, e ele vai buscar esta arca. Louvado seja o nome do Senhor, na cidade de Kiriat Jearim, aleluia. E ele vai buscar esta arca, e ele sai eufórico para buscar a presença, porque nós somos assim. Eu estava pensando no outro dia, glória a Jesus, eu analisando a minha vida, analisando as diferenças de tempos e tempos, e eu pensando no início da caminhada, o que é diferente hoje. E Deus falava ao meu coração, dizendo: nunca perca a sede pela presença de Deus. E eu pensava, realmente, eu tinha sede, uma sede pela presença de Deus. Eu era o primeiro a chegar no culto, eu era o primeiro a chorar no culto, eu era o último a sair. No evangelismo eu estava, na campanha de oração eu estava, no louvor eu estava, porque eu tinha sede de Deus. Irmão, nesta noite, se eu pudesse te dar uma palavra, eu dizia: tenha sede da presença de Deus na tua vida, aleluia. Porque quando a gente tem sede da presença de Deus, a gente sai correndo para buscar a presença de Deus. E Davi saiu correndo para buscar a presença de Deus. Ele saiu de uma maneira eufórica que até atrapalhou Davi, porque ele queria o resultado, não importava como seria o meio, não importava como ele iria fazer, ele queria o resultado. E às vezes, irmãos, nós nos complicamos quando nós queremos só o resultado. O meio de como nós vamos conseguir é muito importante, aleluia, porque tem deserto que a gente pode sair, mas se a gente sair do nosso jeito, a gente sai sem aprovação de Deus. Mas quando é Deus que tira o homem do deserto, Ele tira o homem aprovado do deserto. Louvado seja o nome do nosso Deus. E Davi sai precipitado ali para buscar a arca. E alguém diz para ele, alguém fala para ele: vamos trazer a arca em carros novos. E ali os filisteus vão conduzir a arca, trazer a arca. E surge dois personagens nesta história, Uzá
e Aiô. Eles estão trazendo a arca, conduzindo a arca num carro novo. Sendo que para conduzir a arca, esta arca ela tinha 4 alças nas suas extremidades. E nessas 4 alças era posto ali 2 bastões e colocado nos ombros dos levitas. E eles carregavam, somente os levitas poderiam carregar a arca. Existe, irmãos, uma maneira de fazer as coisas. Deus colocou princípios para nós fazermos as coisas. As coisas de Deus, elas têm que ter ordem. Deus determinou uma ordem para o seu reino. O reino de Deus, ele é organizado. E carregar a arca era somente os levitas que poderiam carregar. E ali carregavam, e diz a Bíblia que eles deveriam andar 6 passos e realizar um sacrifício a Deus. Mas a história, irmãos, vocês leiam depois com atenção, que Davi, Uzá e Aiô estavam trazendo a arca num carro novo. E aqui a minha atenção bateu. Aleluia, eles quiseram inovar. Eles quiseram mudar o fundamento, o princípio. E quando nós mudamos, irmãos, aquilo que é fundamento, nós vamos mexer no resultado final. Se nós, irmãos, aqui essas pilares grossos que vocês veem, se alguém manda fazer um fundamento de 5 metros, se alguém manda colocar ferro de tal bitola, se alguém manda colocar tal cimento, e se nós mudar esse fundamento, aleluia, quando a construção estiver pronta, ela vai ruir. Cuidado, irmão, quando nós quisermos mudar, inovar, irmãos, não precisamos inovar nada. Nós precisamos, irmãos, da presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos na Bíblia, irmãos, nós vamos ver que esses homens tentaram inovar. Vamos inovar, nós precisamos inovar para trazer a presença. Eu continuo batendo no martelo que nós precisamos fazer o básico: jejum, oração e palavra de Deus. Palavra de Deus, oração, jejum, é este o básico, é o beabá do reino de Deus. Não podemos, irmãos, esses homens tentaram inovar, tentaram fazer coisas da sua cabeça, do seu coração, aleluia. Mas nesta noite eu venho te dizer: comece a orar, comece a jejuar, comece a ler palavra de Deus, e você vai ser um jovem cheio da presença de Deus. Não tem outro caminho, não tem como, aleluia. Não existe, irmãos, outro modo. E vejam o resultado quando eles inovam. Vamos inovar. Eles inovaram, e a arca ela vai balançar num lugar chamado, na minha versão, de eira de Nacon. Uma eira era um lugar liso, irmãos, um lugar liso, e pela minha ideia, não tinha como esses bois tropeçarem naquele lugar. Mas a mão de Deus fez os bois tropeçarem, porque Aiô e Uzá estão vindo com a arca, com o carro novo, conduzindo os bois, aleluia, e passam pela eira de Nacon, que era um lugar liso, e agora os bois tropeçam. Alguns dizem que tropeçaram em pedras, mas eu estudei sobre eira, era um lugar liso, às vezes até acimentado, e não tinha como os bois ali tropeçarem. Mas Deus fez os bois tropeçarem, porque um dos sentidos de eira de Nacon é lugar onde as coisas caem. Às vezes, irmãos, Deus vai nos colocar na eira
eira de Nacon para balançar a nossa vida, e aquilo que não estiver firme vai cair, aquilo que não estiver firmado com fundamento vai cair. E aqui aconteceu, irmão, que Deus fez os bois tropeçarem para dizer para Uzá, Aiô e Davi: não é assim que se conduz a minha presença. A minha presença não pode ser conduzida de qualquer maneira, não. A minha presença tem que ser conduzida com santidade, com reverência, com temor. Louvado seja o nome do Senhor. Os bois começam a tropeçar na eira de Nacon. Aleluia. Versículos antes diz que Davi está pulando e saltando, que Davi está glorificando a Deus na sua inocência e na sua ignorância. Estava tudo errado e ele glorificando o nome do Senhor. Estava ali tudo errado e ele adorando a Deus como se tivesse tudo certo. Aleluia, nos livre Deus da nossa vida. Aleluia, nós vir no culto, louvar a Deus, agradar a Deus, e quando nós sair daquela porta, a nossa vida continuar a mesma. Que Deus nos guarde e que nós sejamos na casa do Senhor uma bênção, e quando nós saiamos ali fora, sejamos uma bênção, e na nossa casa uma bênção, e na escola e no trabalho uma bênção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando algo está errado, Deus balança. É claro que quando nós estamos corretos também Deus balança, porque o balançar é de Deus. Mas sempre quando balançar, Deus está querendo dizer algo. E esses homens, irmãos, diz que estão ali e os bois estão tropeçando, está balançando a arca, porque Deus entrou em ação. Vai chegar um momento, irmãos, eu vou contar o meu testemunho. O meu testemunho, eu estive, irmãos, desde pequeno, conheci a igreja antiga aqui. E eu com 13 anos tive uma noção de que eu precisava me entregar para Jesus. Mas eu relutava muito e até os 18, 19 anos eu não me entreguei para Jesus. E eu estava, de repente, fui com os amigos numa outra denominação. E ali naquela denominação, meus amigos batizados com o Espírito Santo, e eu novo convertido. E daí de repente, irmãos, nessa igreja, isso não é um clube, esse local que eu estava, é uma igreja. Quando nós saíamos do culto aqui, nós vinha para frente, nós levantava a mão, nós nos balançávamos assim. Quem olhava para nós via uma aparência, mas a presença de Deus não estava em nós. Nós saía do culto, irmão Carlos, e ia lá para o parcão, calçadão, cantar no karaokê. Nós falava palavrão na rua, nós nos xingava entre nós, falava piadas terríveis. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração, dizendo: olha, tu não é batizado, mas tu precisa ser batizado nas águas. E eu olhei para meus colegas e disse: olha, isso que nós estamos fazendo não é certo. Nós saímos de um culto abençoado e nós começamos na rua a fazer qualquer coisa que nem um ímpio não faz. E nós estávamos na igreja, nós estávamos na casa de Deus, e eu não encontrava naquele grupo de 10, 15 pessoas, irmãos e irmãs ditos. Eu não encontrava alguém que me desse ouvido, e eu dizia: olha, nós precisamos sair disso. Mas de repente um amigo meu disse: olha, realmente o que nós estamos fazendo errado. E de repente mais um percebeu, e eu disse: nós precisamos buscar a presença de Deus de verdade. Oh, glória a Deus. E nós começamos a trazer todos, irmãos, aqueles crentes que eram batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, mas carnais, pecadores. E nós começamos, irmão, dentro daquele grupo, trazer todos novamente para Jesus. Nós estávamos, meus irmãos, como Uzá e Aiô, trazendo a presença sem reverência, trazendo a presença sem respeito algum.
E isso estava nos impedindo de viver coisas grandes com Deus. Não existia santidade no nosso meio. Mas quem olhava nós lá, nos balançando no final do culto, e dizia: está cheio da presença, está carregando a presença. Mas quem saía com nós, via os palavrão que nós falávamos, aleluia, se aterrorizava se ouvisse. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero te dizer nesta noite, é tempo de santidade. É tempo de santidade. O Senhor quer nos dar experiência. Eu saí daquele grupo e nós saímos daquela situação e conseguimos trazer alguns. E chegou um dia que Deus me disse: é tempo de você se batizar, mas aqui não tem estrutura para ti. Eu preciso que você volte para casa. E quando eu cheguei aqui na Assembleia de Deus, houve já 2 meses após, já houve um batismo, eu me batizei. E eu comecei a entender a vontade de Deus, e comecei a sentir uma presença gloriosa. E eu comecei a viver experiências com Deus, aleluia. E eu comecei a entender que eu carregava a presença de uma maneira imoral, aleluia. Que eu só contei para vocês aqui porque nós estamos em homilética, em família, e vocês são todos meus irmãozinhos, primos, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. E eu preciso passar essa experiência para vocês. Quando eu oro, irmãos, aleluia, abandonei o esboço. Quando eu olho para trás, irmãos, muitos dos que estavam conosco ficaram para trás. Amigos que estavam conosco estão no mundo, porque carregavam a presença de Deus de qualquer jeito. E você pode brincar com o homem, eu posso brincar com o homem, mas nós não podemos brincar com a presença de Deus. Aleluia, nós temos que guardar a presença de Deus. Porque quando você não tiver amigos do teu lado, a presença de Deus vai ser o teu grande amigo. Quando você chegar para mim, irmão Alex, me dá uma palavra, e eu vou te dizer uma palavra, e essa palavra não vai resolver ainda o teu problema, mas você no teu coração, no íntimo do teu quarto, chegar na presença dele, ele vai ter a palavra certa, para o momento certo, para a tua vida. Davi se precipitou em trazer a presença de qualquer jeito, e Uzá morreu. Aleluia. Teve que morrer para alguém perceber que a presença estava sendo levada de qualquer jeito. Aleluia. Depois você olhe para esse irmão que está do teu lado aí, e você ore por ele, para que daqui 10 anos ele esteja na casa do Senhor, daqui 20 anos esteja. Irmão Carlos, aqui conosco, quantos passaram? Amigos queridos, aleluia, que ombrearam a causa juntamente conosco, e não estão mais conosco, porque em algum momento, sem culpar, sem julgar, esfriaram na fé. O inimigo trabalhou, o inimigo foi inimigo, porque o inimigo, ele é especialista, ele não cansa, não desiste, e ele não tem pressa. E ele vai te dar um presentinho, ele vai te dar uma pontinha, ele não vai te dar toda a bandeja, ele vai te dar uma uva, e você vai experimentar a uva, e você vai querer o cacho, e de repente você está com a bandeja na mão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quando morreu alguém, não espera morrer, não deixa morrer. Morreu alguém para Davi se dar conta: nós estamos trazendo a presença de Deus erradamente, e agora ele diz: como eu poderei trazer a presença de Deus? Como? Ele consulta os anciãos, e os anciãos falam para eles qual é a solução. Quem é que é os anciãos hoje em dia? É aqui, os obreiros. O irmão Carlos falou aí que já está velho, mas está novo ainda, está forte. Tem muito chão para caminhar. E Davi foi até os anciãos pegar conselho, pegar direção, como é que era.
E você, se você estiver sem saber como trazer a presença, se tiver assunto confidencial que só você e o teu pensamento debatem, traz para o ancião. Aleluia, você tem amigo aqui. Um dia eu estava lutando uma luta tão pesada, e eu passei pelo irmão Carlos, ele nem lembra, nem sabe disso, e o Espírito Santo me falou ao coração: pede um abraço para o irmão Carlos, porque a tua bênção está nesse abraço. E eu pedi: irmão Carlos, me dá um abraço. Eu acho que ele não entendeu nada, e ele me deu um abraço, e eu recebi a minha vitória. E Davi, aleluia, foi aos anciãos, e os anciãos disseram tudo como seria, e agora ele faz do jeito certo. Ele traz, irmãos, ali os levitas, ele traz cantores, ele traz sacrifício, e agora ele faz sem pressa, trazendo a arca, 6 passos e sacrificando, assim como segundo a 1 Crônicas 15, versículo 2 vai dizer. E ele traz a presença de Deus, ele faz o que era correto depois que alguém morreu. Mas você não vai deixar ninguém morrer. Você não vai morrer. Aleluia. Aleluia. O inimigo tem um projeto sempre com o jovem. E o projeto do inimigo está em João 10:10. Ele quer matar o jovem, roubar o jovem, destruir o jovem. Mas o plano de Jesus também está no mesmo versículo. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do nosso Deus. Davi, ele corrige a rota. Ele corrige a rota. E ele começa a fazer tudo certo, aleluia. E começa a trazer a presença. E a Bíblia diz que Davi se alegra, aleluia. Porque quando nós estamos trazendo a presença do modo certo, a alegria dobrada. Sinta essa presença aí no teu coração. Sinta essa presença nessa noite. Aleluia. Moisés disse: sem a tua presença eu não vou. Porque quem conhece a presença não quer viver mais sem a presença. Aleluia. Eu conversei outro dia com um irmão que ele esteve na presença, e ele andou pelo mundo. Ele deu uma voltinha lá com o filho pródigo e ficou a ponto de comer a comida que os porcos comem. Mas um dia Deus fez ele voltar, estendeu a mão dele. E eu perguntando para ele e falando com ele a respeito daquela palavra: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Eu disse: mas como isso, se você se afastou? E ele me disse: irmão, quando eu estive no mundo, não houve um dia sequer que eu não lembrasse que existia um Deus, uma presença que queria que eu voltasse. Eu não sei como você está, vamos ficar em pé. Eu não sei como você está nesta noite, mas alguém chegou aqui precisando da presença. Alguém chegou aqui quebrado. Alguém chegou aqui, quem sabe até cheio da presença, mas Deus quer mais renovo na tua vida. Aleluia. Quem sabe você chegou aqui e você andou lá pelo mundo. Aleluia. E hoje não é noite de julgar, não. Aleluia. E nunca será noite de julgar. Aleluia. Porque é um lugar que ela é a hospedaria. Aleluia. Quantos jovens chegam aqui machucados, irmão Carlos? Quantos jovens chegam aqui quebrados? E Deus sempre tem uma palavra. Glória a Deus, aleluia. Se você quer ser cheio da presença de Deus, eu quero convidar você para passar aqui. Já não é mais pandemia, que a gente precisava criar um grande espaço. Se você quer, aleluia, se você precisa, aleluia, e a nossa vida não é uma questão de querer, nós precisamos da presença dEle. Nós necessitamos da presença dEle. E eu estou vendo com os meus olhos humanos a presença dEle aqui neste lugar. A presença dEle está aqui.
E você vai sair daqui com um encontro com a presença dEle. Deus já falou contigo, passe aqui na frente. Passe aqui na frente para receber a presença dEle. Aleluia, aleluia, é isso aí. É a presença dEle que está aqui. É a presença poderosa, estar junto com os irmãos é lindo, mas a presença dEle é mais poderosa. Decandalabá, decandalabá. Aleluia. Tenta esquecer um pouquinho do compromisso que você tem daqui a pouco. Tenta esquecer os irmãos que vão viajar ali. Tenta esquecer um pouquinho. Tem gente que está pensando lá na mala dele, está pensando na roupa que vai levar. Mas eu quero te convidar para você nesse momento chegar na presença do Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus. Glória a Jesus. E alguém vai louvar a Deus. E eu quero entregar estas palavras em nome de Jesus. Aleluia.